primeiro deles é a gente entender que para cada estado emocional existem estados de recursos emocionais. Então, se eu estou vivendo um estado emocional de tristeza, por exemplo, os recursos vão estar ligados ao sofrimento, não vem recursos positivos para eu lidar com aquilo. Mas eu consigo mudar meu estado emocional. É isso que as pessoas, é isso que você, que as pessoas e que o mundo precisa entender. Se eu percebo, né, se eu tenho inteligência emocional e eu percebi que eu acordei num estado emocional não muito positivo, eu preciso saber o que eu preciso fazer para mudar o meu estado emocional. E é possível mudar o estado emocional. Porque muitas vezes a tristeza vem e aí você questiona, de onde veio essa tristeza? Cara, nem eu sei de onde veio, simplesmente tô sentindo algo aqui dentro. Só que em estados de tristeza, os recursos são mínimos para eu lidar com isso. Então eu preciso mudar um estado emocional para conseguir entender o que está acontecendo de fato. Né? Então, por exemplo, músicas. As músicas por si só são capazes de alterar os nossos estados emocionais. Músicas são âncoras poderosíssimas que fazem a gente oscilar os estados emocionais. Cor, né? Se eu estou vivendo uma situação muito tensa, geralmente na nossa mente, né? A criação imaginária dessa situação é em preto e branco. Então, se eu coloco cor, então se eu me visto de roupas mais escuras, eu vou alimentar esse estado negativo. Agora, se eu coloco uma roupa mais colorida, eu mudo o meu penteado, eu me proponho a me vestir, me comportar de uma forma diferente, isso vai fazer com que eu altere o meu estado emocional. A gente pode brincar com esses estados emocionais desde que a gente conheça as nossas emoções e que eu aceite, putz, não acordei legal hoje, tá tudo bem, não acordei legal, mas é um dia em que eu preciso trabalhar, eu preciso realizar um monte de coisa e eu não quero entregar minha energia ruim para as pessoas, entende? Só que tudo isso é treino, gente, né? E aí vocês querem isso da noite pro dia, não é da noite pro dia, mas aos pouquinhos as coisas vão acontecendo. Outro ponto importante, quanto mais eu me preocupo com o que o outro diz, menos controle emocional eu tenho. Porque se o que o outro diz importa tanto para mim, isso me desestrutura internamente de uma forma absurda. Então, quando a gente se preocupa menos com a opinião das outras pessoas, quando eu me preocupo menos com o que os outros estão dizendo e pensando sobre mim, mais possível é controlar essas emoções. Se o outro exerce uma influência muito grande, significa que o meu controle emocional não está no meu controle, está no controle de outras pessoas. Eu sempre vou esperar que as pessoas me elogiem, eu sempre vou esperar que as pessoas me digam palavras de carinho. Eu sempre vou esperar ser reconhecida. E viver dessa forma não tem como ser feliz. Esperar que o outro reconheça o que tem de bom. Você precisa ter essa capacidade de reconhecer o que você tem de bom dentro de você. Outro ponto importante, não se compare. Eu sei que você fala que não é para se comparar, mas, pois é, a comparação vem. Só que aí que tá, eu entendo a comparação é algo natural do nosso cérebro. A comparação é natural. Não adianta você negar que você vai se comparar. A grande questão e o grande pontapé que você pode dar é o que você faz com essa comparação. A comparação pode te colocar num estado totalmente negativo, depressivo, ou a comparação pode te motivar. Qual o direcionamento dessa comparação? Quando a gente se compara ao outro, se diminui, se desvaloriza, se lamenta e sofre, olha o estado emocional que você está alcançando. Quando a gente está num estado emocional negativo, nós não temos atitudes, nós não conseguimos reagir àquilo que nos acontece. E aí eu vou me afundando cada vez mais. Agora, se eu pego essa comparação para pensar assim, putz, se aquelas pessoas conseguem, por qual motivo eu não estou conseguindo? Eu uso isso como influência positiva, como motivador. Buscar alternativas, buscar estratégias, buscar modelar pessoas que conseguiram aquilo que eu tanto desejo. Só que isso, quando eu busco essa motivação, quando eu busco essa inspiração em outras pessoas, isso me coloca num estado de atitude, porque são estados emocionais positivos, entende? Não é sobre o sofrimento, mas é a busca do prazer.
Eu também quero me sentir daquela forma e eu busco fazer algo para sentir aquilo, entende? São coisas diferentes. Então eu entendo que é natural a gente se comparar. O nosso cérebro busca o tempo todo por comparações. Então, o grande problema não é a comparação, mas é o que você vem fazendo com essa comparação. De que forma você vem utilizando essa comparação na sua vida. Outro ponto importante. Aprenda a ressignificar. Todas as vezes que eu recebo uma informação de fora, primeiro passa pelo meu lado instintivo, que é meu lado mais irracional e lógico. Depois vem para as minhas emoções, mas nesse estado emocional existem gatilhos de padrões antigos que a gente já tem instalados. E se o que aconteceu tem semelhança a algo que eu já vivi, é natural eu responder daquela mesma forma. E aí eu não tenho racionalização disso. Então, se alguém vem e faz algo e isso me desestabiliza, significa que doeu. Se doeu, eu preciso olhar para essa dor e ao invés de eu fingir que essa dor não existe, eu preciso olhar, reconhecer que doeu, que me descontrolei, que me descompensou, que eu fiquei enfurecida e buscar resolver a causa disso tudo. Não é você fingir que nada aconteceu, mas é você entender o porquê que isso mexeu tanto com você e mudar o significado. Né? Então alguém vem falar algo sobre mim. Se for uma pessoa que eu nem conheço, sinceramente, gente, para mim não faz diferença nenhuma o que você está pensando, que está falando de mim. Se é uma pessoa importante para mim, eu vou tentar entender por qual motivo ela falou aqui. Pode fazer sentido ou pode não fazer sentido. Mas, de fato, quando envolve pessoas que a gente gosta, inevitavelmente essas pessoas vão nos magoar, assim como a gente também magoa as pessoas e decepciona as pessoas. É inevitável, né? Porque a gente não tem o controle da expectativa do outro. Então, quando algo me magoa, me chateia, eu busco novos significados. É entender o que aconteceu de fato, neutralizar ao máximo daquela informação e enxergar por um novo ponto de vista. Muitas vezes conversando com as pessoas ou muitas vezes ressignificando isso dentro de mim, né? Entendendo que o outro é o outro e o outro não tem que agir de acordo com a minha expectativa. Mas se foi algo que me feriu, sentar e resolver, buscar o entendimento da situação, aprender com aquilo para conseguir novos significados e não permitir que aquela dor, né, venha novamente. Porque quando eu não resolvo uma dor, todas as vezes que acontece algo parecido com aquilo, a ferida vai aumentar. Então eu preciso ajudar essa feridinha a cicatrizar. Eu sempre vou lembrar da ferida? Muito provavelmente sim, porque a cicatriz fica. Mas ela não precisa continuar sangrando, são coisas diferentes. E por fim, vocês treinarem a resiliência. Inevitavelmente a gente vive num mundo com pressão. Você gostando de pressão ou você não gostando de pressão. Ah, eu tô no meu trabalho, mas é muita pressão. Eu tô na minha família, mas é muita pressão. Criatura, a pressão existe no mundo inteiro, dentro e fora de você. Às vezes mais dentro do que fora, às vezes mais fora do que dentro. Mas inevitável, a pressão existe, as adversidades vão surgir. E se a cada bordoada que você toma, você escorrega, você esmerece, você se larga, as coisas vão ser resolvidas. Se a cada bordoada que você toma, você enverga, mas não quebra, isso é ser resiliente, que é um pouco do bambu. Pode estar a tempestade que for, ele vai para um lado, vai para o outro, entorta para cá, entorta para lá, mas quando a tempestade passa, ele está lá, o bichinho está lá intacto. Uma árvore maior, se bater um raio, ela vai cair, ela não vai aguentar aquela adversidade. Então, muitas e muitas pessoas adoecem porque elas não conseguem lidar com essas adversidades pela falta da inteligência emocional. Muitas pessoas são como o bambu, são resilientes e é ótimo tudo isso. Então vem a tempestade, você dá aquela titubeada, cai, levanta, toca ali no joelho, né? Limpa a sujeira do joelho, o ralado e segue a vida. Isso é ser resiliente. Só que a resiliência faz com que a gente volte no estágio que a gente estava. O bambu vai lá, se baseia, titubeia todo, mas ele continua ali bambu. A grande questão é
a gente também aprender a ser antifrágil em algumas situações. E antifrágil não significa não sentir, não significa você não ser frágil, mas significa você não quebrar. E significa também você não voltar no que você estava antes. Porque o bambu volta no que estava antes, né? É um pouco do diamante. Tem todo aquele material bruto, mas quando ele é colocado à adversidade, ele se transforma num lindo diamante. E nós temos essa capacidade do antifrágil também. Muitas vezes a diversidade é tão grande que aquilo transforma a minha vida, aquilo faz com que eu me torne uma outra pessoa, e eu espero que seja para melhor, obviamente, né? Então existem essas três posturas: a postura do resistente, né, que tá ali endurecido com as adversidades e que não vai levar em lugar nenhum. Existem os resistentes, mas diante de uma adversidade vai se quebrar e se desestruturar. Existe o resiliente, que a adversidade vem, dá toda aquela estabanada, toda aquela bagunçada, mas retomei minha vida, estou aqui. E existe o processo da transformação. A adversidade vem, bate e a gente consegue se transformar em algo muito melhor. Que vocês possam desenvolver isso dentro de você, entender que a cada adversidade eu posso escolher resistir àquilo e sofrer, eu posso escorregar, me levantar e seguir a vida, ou eu também posso talvez aprender absurdamente com aquilo e me transformar em algo muito melhor do que eu já sou até então. Esses são os passos que vocês podem treinar aí, que podem melhorar a sua inteligência emocional, melhorar a sua capacidade de lidar com as suas próprias emoções e, com toda certeza, ajudar também você a entrar em contato com outras pessoas, melhorando a sua própria comunicação interna e externa.